Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Mozar Salles, que é secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. O tema da nossa conversa será o programa de bolsas de residência médica, que o governo implementará no próximo ano. Secretário Mozar, antes da gente entrar no tema da nossa entrevista, eu queria que o senhor dimensionasse o SUS e falasse um pouco dos gargalos, dos problemas que o sistema hoje tem. Pois não, Hollenberg, eu queria saudar aqui todos os telespectadores aqui da TV Senado, dizer que o SUS, apesar de todas as contradições e dificuldades, é uma obra grandiosa da sociedade brasileira, do povo brasileiro, apesar de ser da Constituição de 1988, a sua afirmação, mas ele é, talvez, com certeza, o maior programa de sistema público de saúde universal que nós temos, com mais de 100 milhões de habitantes. Tem dados que são impressionantes da sua força. O SUS realiza mais de 2 bilhões de procedimentos por ano, cerca de 11,3 milhões de internações. O SUS faz 87% do tratamento de câncer das pessoas no Brasil, 92% do tratamento de hemodiálise. É responsável pelo maior programa de transplante de órgãos e tecidos públicos do mundo. Portanto, o SUS é algo que se afirma a cada dia perante a sociedade brasileira, há uma obra magnânima da sociedade brasileira. Agora, sabemos que temos ainda algumas dificuldades, temos que melhorar e qualificar o atendimento de urgência e emergência. É por isso que o Ministério da Saúde, na gestão do ministro Padilha, tem realizado o programa SOS Emergência, que visa a qualificar 40 grandes emergências brasileiras. No momento, nós já estamos cuidando de 12 delas. E temos que também fazer com que a gente possa diminuir o tempo de espera da população por um atendimento especializado, por um atendimento de alta complexidade, fazer com que ela tenha acesso de maneira mais rápida. Uma das formas de melhorar isso é dotando o SUS de um número maior de profissionais de saúde mais capacitados, mais especializados, com melhores condições em todo o território brasileiro de realizar essa assistência à saúde. E quanto ao programa de bolsas médicas, o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas, o chamado Pró-Residência. O que vem a ser esse programa? É um programa muito importante, porque ele visa estimular, com o pagamento de bolsas para a formação de profissionais de saúde, médicos e outros profissionais, em regiões prioritárias do nosso país e em especialidades também tidas como especialidades que necessitam e que têm uma certa prioridade. Foi feita uma pesquisa pelo NESCOM da UFMG, através do Ministério da Saúde, que identificou uma condição crítica de contratação de algumas especialidades pelos gestores de hospitais e do sistema de saúde em todo o país. Algumas especialidades como pediatria, psiquiatria, neurocirurgia, anestesiologia, neurologia, que tinham dificuldade de se ter acesso e de se contratar esse profissional. Esse programa, ele tem um investimento significativo do Ministério da Saúde. Para você ter uma ideia, Hollenberg, o ano que vem nós vamos gastar com esse programa recursos adicionais da ordem de 82 milhões de reais só no pagamento de bolsas das 1.623 novas bolsas de residência médica e das 1.270 novas bolsas de residência multiprofissional. Portanto, é um investimento forte do Ministério da Saúde. Qual é a diferença entre a residência médica e a residência multiprofissional? A residência médica é para os médicos formados, né? Portanto, profissionais médicos. A residência multiprofissional são as residências das outras profissões da saúde. Nós temos 14 profissões regulamentadas na saúde. A residência médica foi criada em 1981, através de uma lei federal, e a residência multiprofissional em 2007, é um pouco mais recente. Portanto, tem duas modalidades da formação de especialistas em saúde, para a medicina e para os outros profissionais da saúde. Tipo enfermagem, psicologia? Isso. Enfermagem, psicologia, farmácia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, a residência multiprofissional temática, por exemplo, no saúde da família, na saúde mental, numa série de outras áreas, portanto, são as que constituem o que nós chamamos de residência multiprofissional. E qual é a meta desse programa? Começa no próximo ano, 2013, e vai até 2014? Esse programa ele foi iniciado em 2009, é um programa conjunto com o Ministério da Educação.
o Ministério da Educação cedia à Comissão Nacional de Residência Médica e à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e tem tido uma parceria significativa com a gente, o Ministério da Educação, no sentido de construir as condições de avaliação e de implantação desses programas. Esse foi criado em 2009 e vem tendo uma ampliação ano a ano. E para o ano de 2013, o crescimento será da ordem de 123% na residência médica e de 152% na residência multiprofissional. Portanto, o maior avanço que nós tivemos nos últimos anos na abertura de novos programas no financiamento de bolsas para a residência. Um investimento significativo para o ano de 2013. E qual será o valor a ser pago aos bolsistas? É o valor que é regido por lei, estabelecido, o valor da bolsa, o valor de R$ 3.382,62 e que tem também os encargos da área da Previdência Social, que dá um custo para o Ministério da Saúde da ordem de R$ 2.861,52. Isso é o custo total por cada bolsa. O residente percebe 2.382 e o restante são os encargos da Previdência Social. E como serão distribuídas essas bolsas? Quais os critérios? Serão distribuídos em todo o território nacional. É evidente que nós temos feito um esforço muito grande para a descentralização da concessão dessas bolsas e, consequentemente, da implantação dos programas para a região norte e nordeste e para o interior da região sudeste e o interior da região sul. Nós temos feito um investimento forte nesse sentido, para que a gente possa cada vez mais priorizar. Nós agora no Ministério da Saúde estamos criando um incentivo para os hospitais que criarem mais programas de residência, no sentido de que esses hospitais possam aumentar o número de bolsas e terem também 3 a 7 mil reais por mês por cada vaga criada nessas áreas prioritárias, como uma forma dos hospitais terem um ressarcimento e um incentivo pela criação dos programas de pós-graduação na modalidade de residência, Hollenberg, que inclusive é reconhecida mundialmente como a melhor forma de se capacitar e especializar profissionais de saúde. O investimento brasileiro, nesse sentido, qualifica os nossos profissionais. Isso vai ter impacto na atenção da população, não só na disponibilidade desses profissionais, como também em ter profissionais mais bem formados, mais bem qualificados, dentro do programa de treinamento em serviço, que é reconhecido mundialmente como o mais efetivo para formar especialistas em saúde. E quais serão os pré-requisitos exigidos e o que deve fazer aqueles interessados para se inscreverem no programa? Esse programa ele é descentralizado, os requisitos são, no caso da medicina, ser formado em medicina, ter o registro, o diploma registrado no Conselho Regional do seu estado e, evidentemente, estar podendo exercer a profissão. No caso das outras profissões de saúde também, ser formado em farmácia, enfermagem, psicologia, em fisioterapia, em física, agora para o programa de física médica, e ter também a sua inscrição no Conselho aceita no seu estado de seu exercício profissional. Esses editais são descentralizados, são as instituições que oferecem os programas de residência, que fazem os seus editais, isso de maneira conjunta, como por exemplo no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, ou de maneira isolada. Algumas universidades fazem esses concursos de forma isolada. Os profissionais de saúde já sabem e são bem atentos como é que se inscrevem e os editais são publicados e publicizados na grande mídia, na grande imprensa, tem os prazos para a sua inscrição. Eles se submetem aos exames e aqueles que são aprovados no ano de 2013, a partir do dia 1º de março, ingressarão na residência, tanto na médica como na multiprofissional, e terão o pagamento de sua bolsa financiado pelo Ministério da Saúde. O hospital público, por exemplo, de determinada cidade, pode fazer também esse edital? Pode também entrar com o chamado PCP, que é o Pedido de Credenciamento de Programa junto à Comissão Nacional, e pleitear. Para o ano de 2013, nós encerramos o pedido no dia 30 de setembro, porque tem todo um período de avaliação e de vistoria desses cursos que é feito pela Comissão Nacional, de modo que nós possamos realizar os concursos através dos editais de final de ano e iniciar em 1º de março. Mas iremos reabrir com certeza em 2014 para outros hospitais e outros municípios que queiram abrir novos programas. Para 2013, nós já temos aí 1.623 novas bolsas de residência médica e 1.270 de residência multiprofissional. Ou seja, os interessados vão participar de um concurso, eles vão concorrer àquele determinado número de bolsas. Exatamente. De forma variada em todo o país, concursos que podem ter caráter estadual ou caráter institucional,
os estados organizam o seu concurso, o Ministério da Saúde financia o pagamento das bolsas, que muitas vezes eram entraves. As instituições tinham interesse em aumentar o número de residentes, mas não podiam custear a bolsa, porque isso tem impacto no seu custeio. Agora nós estamos atuando de duas formas, tanto aumentando significativamente o custeio da bolsa, como incentivando também no custeio dos hospitais para aqueles hospitais que realizarem expansão dos seus programas existentes. E aquele interessado que se habilitar à bolsa, ele terá que exclusivamente ser bolsista ou ele poderá paralelamente desenvolver outra atividade? Ele hoje pode, para a luz da lei, não é mais a dedicação exclusiva. Agora, a carga horária da residência, Hollenberg, são 60 horas semanais. Portanto, é uma carga horária bastante exigente, porque como se está em treinamento, é um treinamento prático, em serviço, que tem também um conteúdo teórico, que corresponde a 20% da sua carga horária semanal, é necessário que haja uma dedicação importante, que a pessoa esteja presente ao serviço. Isso é fiscalizado pela COREM, pela Comissão de Residência Local, isso é fiscalizado pela Comissão Estadual, pela Comissão Nacional. Portanto, o cumprimento dessa carga horária é uma condição inequívoca e cobrada e fundamental para a qualidade dessa formação. Portanto, somar o período da formação profissional na modalidade de residência com uma série de outros empregos é prejudicial. É evidente que não o senhor acha que R$2.000 e poucos é pouco para um médico? É pouco e, evidentemente, que nós sabemos que tem todo um esforço no sentido de ampliar o valor dessa bolsa. Mas, como não há mais a questão da dedicação exclusiva, ele acaba tendo também outra modalidade de remuneração. O que nós entendemos é que não pode ser ter uma somação, ou seja, um adicionamento de uma grande carga horária adicional, porque isso torna muito ruim a qualidade de vida desse profissional formado. Além disso, também pode prejudicar o seu momento de formação, de especialização, que é um momento muito rico na formação de um profissional de saúde. E as inscrições serão abertas em função do interesse de cada hospital, de cada setor, de cada estado? Ou seja, não tem uma data específica de abertura de inscrições? Não tem uma data específica, a partir de cada edital das instituições selecionadoras, e tem também uma condição. A única questão que é estabelecida de maneira unificada nacionalmente é que a data de ingresso e de início de todos os programas de residência no país inteiro ela é unificada. É 1º de março, mas há instituições que fazem seleção já no final de novembro, tem instituições que fazem em dezembro, tem instituições que fazem em janeiro, algumas que fazem até no final de janeiro. Isso varia de estado para estado, de instituição para instituição, mas os editais já estão com certeza na rua, já estão aí sendo publicados com as datas das inscrições e das provas. Agora, doutor Mozart, o número de médicos por cada 1.000 habitantes no Brasil é muito baixo. Comparativamente, inclusive, à Argentina e ao Uruguai, nós estamos bem atrás. A Argentina tem 3,2 por cada 1.000 médicos e o Uruguai 3,7, enquanto o Brasil tem apenas 1,8 por cada 1.000 médicos. Sendo que, em algumas regiões brasileiras, a situação é quase calamitosa. O senhor acha que esse programa, certamente, é um passo no sentido de responder a esse grave problema. Mas o senhor acha que vai ser suficiente? Ajuda bastante. É evidente que esse problema do número de médicos universal pela população, que é o critério adotado aí nesse estudo, que é a partir das estatísticas sanitárias da OMS, ele mostra que o Brasil tem um número total de médicos absoluto e também comparado com a população bem menor do que uma série de outros países. Porém, esse esforço que vem sendo feito pelo governo federal no sentido de ampliar, através do Sistema Federal de Ensino, o número de vagas, e agora também pelo Ministério da Saúde, na expansão de bolsas, é um esforço importante no sentido de dotar o Brasil num maior número de especialistas, nesse caso, de descentralizar a presença desses especialistas para regiões do Brasil que eles sejam extremamente necessários. Tem algumas especialidades que eu acho que nós estamos precisando aumentar e qualificar o número delas em determinadas regiões. Para isso, Hollenberg, nós do Ministério da Saúde vamos investir na estruturação de um cadastro nacional de especialistas, que nós possamos obter os dados da Comissão Nacional de Residência, que registra os especialistas da residência médica pelo MEC, pelo Ministério da Educação, também os especialistas formados pela AMB, pela Associação Médica Brasileira, e que são registrados no Conselho Federal de Medicina. Nós temos um sistema, que é o sistema do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que tem 280 mil médicos inscritos lá
ativos atendendo pelo Sistema Único de Saúde. A junção desses cadastros, nós queremos unificar na formação do Cadastro Nacional de Especialistas para que a gente possa entender quantos cirurgiões vasculares tem no estado de Sergipe, quantos neurologistas tem no estado do Rio Grande do Sul, quantos ginecologistas tem no estado do Pará, e possamos fazer uma parametrização a nível regional, a nível estadual e também a nível nacional, comparar com as necessidades do Sistema Único de Saúde, programar essa formação de especialistas e também fazer um cotejamento, fazer um cotejo com a situação internacional, para que a gente possa ter, em países que têm sistema universal de saúde, como é o caso do Brasil, quantos especialistas estão atendendo aquela população na correlação com o número de habitantes. E possamos programar para os próximos 5, para os próximos 10 anos aqui no Brasil, qual a necessidade real de formação desses especialistas e em que regiões nós devemos formá-los. Esse é um esforço que o Ministério da Saúde está fazendo em conjunto com as instituições, com o Ministério da Educação, no sentido de criarmos esse cadastro nacional de especialistas e construirmos uma política de formação de especialistas que seja vigorosa, que atenda aos interesses da população brasileira, que coloque esses profissionais de saúde à disposição do povo brasileiro e que possa prestar uma assistência de qualidade. Olha, doutor Mozart, como induzir o médico a sair das capitais para ir lá para o remoto interior, onde muitas vezes a população carece de uma assistência médica mais qualificada? Olha, Hollenberg, isso não é fácil. Esse é um problema mundial. E tendo um país como o Brasil, que tem desigualdades regionais, que é um país que é um continente, que tem situações climáticas e situações do ponto de vista do seu território que são de difícil acesso, possamos dizer assim, torna esse problema ainda mais importante. Pra você ter uma ideia, um dos tópicos do programa de governo do presidente francês eleito agora, Hollande, foi o chamado desertos médicos na França. São regiões na França que têm dificuldade de sediar e de ter o trabalho dos médicos. Agora mesmo o professor Fernando Menezes, lá do Ministério da Saúde, esteve na Inglaterra reunido com as pessoas que trabalham a questão dos profissionais de saúde, da sua formação no Reino Unido. E determinadas regiões da Inglaterra, que é uma ilha, têm dificuldade de ter profissionais médicos. Portanto, esse é um problema em escala mundial que tem essa dificuldade de ter essa fixação e as políticas de provimento. Alguns países, como a Austrália, o Canadá, têm lógicas diferentes. Por exemplo, o Canadá, na região onde tem a presença dos chamados esquinós, tem a política de provimento temporário. São profissionais que vão lá, passam 3 meses, 4 meses. Serviço militar, por exemplo. E depois retornam a outra região com menor dificuldade de acesso, de modo que não tem um profissional lá, mas tem sempre o médico lá, não tem um médico especificamente morando lá, na região dos esquimós, mas tem a presença de profissionais médicos disponibilizando esse acesso à população. Eu entendo que aqui no Brasil nós estamos discutindo com o CONAS e com o CONASEMS, porque aqui no Brasil nós também temos a característica de ter uma federação tripartite. A gestão da saúde ela não é só do Ministério da Saúde, ela é dos estados e dos municípios e tem o princípio da autonomia federativa, o que coloca uma dimensão importante na capacidade que tem também os estados e os municípios de prover a solução para isso. Mas eu acho que nós temos algumas experiências importantes que possam pensar territorialmente, com base regional, a capacidade de entender a política de provimento de profissionais em regiões de difícil acesso, com características interessantes, mobilidade e ascensão entre municípios de um determinado estado, seleção pública, avaliação de desempenho, garantia de ter uma gratificação de difícil acesso. Existe uma série de produtos e de arcabouços que estão sendo pensados com interesse e com a condição de tentar criar uma situação propícia ao provimento desses profissionais em regiões de difícil acesso no nosso Brasil. Eu penso que a gente tem construído isso de maneira articulada com os estados e municípios, no sentido de pensar uma lógica dessa. Tem estados, como o estado da Bahia, que tem construído um modelo, digamos assim, interessante, um modelo para ser estudado, para ser observado, com essa característica de base regional, de governança bipartite e financiamento tripartite. Eu entendo que é nesses modelos que nós temos que apostar para dar conta de uma solução tão complexa que é mundialmente estabelecida e que no nosso país, pelas suas dimensões continentais e diferenças territoriais de desigualdades históricas estabelecidas no campo econômico e social, são ainda mais difíceis de superar, mas que nós estamos trabalhando muito fortemente para construir essas saídas. Muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final da nossa conversa
Quem quiser obter mais informações sobre o tema, deve acessar o site do Ministério da Saúde, cujo endereço está aí escrito na tela, www.saude.gov.br. Quem quiser entrar em contato conosco na TV Senado, deve ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.